Então, gente, né, boa noite a todos novamente, né, vamos dar sequência, né, ao estudo dessa obra, terceira obra da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, né, e a gente está no capítulo 3, capítulo que se chama Desenvolvimento Mediúnico, que é a sequência aqui de estudos do André Luiz e, né, vamos aproveitar, né, essa sequência dele aqui, vamos aprender junto. Compartilhar a apresentação aqui para a gente acompanhar o livro. Tá aí. Missionários da Luz, capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Então, gente, aqui uma confissão, né, da André Luiz aqui pra gente. Os serviços particulares né, são serviços, né, as ocupações, mostrando aí, né, trazendo, né, um pouco desse universo no plano espiritual, né, de que a vida, né, no plano espiritual é uma vida preenchida e muito movimentada. Então, vimos, né, a partir de Nosso Lar, né, no primeiro livro, que ele tinha ali, né, os seus afazeres, as suas tarefas, e o funcionamento também ele explicou, né, a jornada comum de 8 horas, né, e era permitido um máximo de 4 horas, né, de hora extra por dia. Então tinha ali algumas normas, né, que a direção, né, da colônia colocava, né, para não sobrecarregar, né, as pessoas. Lembrando, né, gente, que nesse estágio evolutivo que se encontra a colônia, né? Cada cidade, cada colônia tem a sua maneira, né? É como se fosse uma cidade-estado, né? Cada uma tem a sua forma, né, de lidar, porque cada colônia tem as suas características, né? Seu estágio evolutivo, né? Então, da gente ler a primeira obra, estuda a primeira obra e passa despercebido, né, de que Nosso Lar é apenas uma dentre milhares de colônias que existe, né, em um planeta chamado Terra também, que é um dos trilhões de planetas que existem no universo. Então, né, não é uma interpretação assim de que Nosso Lar seria o céu, né, o céu das tradições católico-romanas, né, de há muito tempo, né, não é dessa forma, né? Então cada local tem a sua maneira, né, de aplicar, né, as suas regras, as suas condutas de acordo com cada necessidade. E o André Luiz, ele tinha, né, dentre as suas tarefas, né, os seus trabalhos diários, e com certeza os seus estudos também, né? A gente viu no segundo livro da obra, né, os mensageiros, que a obra em si é um pouco que ele trouxe do seu curso de uma semana, né, na Companhia GNC. Então aqui ele começa esse capítulo aqui, né, falando, né, que ele gostaria de estar presente mais com o instrutor Alexandre, né, só que ele tinha, né, todo o seu tempo preenchido e, né, toda hora de folga que ele tinha nos seus trabalhos, ele aproveitava para estar junto do instrutor, né, mostrando aí, né, o interesse, né, que ele passou a ter, né, a partir do momento que ele percebeu, né, no plano espiritual, uma parte, né, do funcionamento da vida espiritual. Ele se atirou ali ao trabalho, né, com gosto, com dedicação, com boa vontade, e até nas horas de folga ele quer aprender, né?
E a gente viu também que nosso lar, né, tem seus momentos ali de lazer sadio, né, esse lazer que é tão importante para a gente, né, para a gente reabastecer aí nossos ânimos. Havia sempre o que aprender, e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Então, Alexandre, a gente pertencia também ao Ministério da Comunicação, né, junto ali com Aniceto, né? Então, a gente viu, né, na segunda obra, na obra anterior, o Aniceto, né, fazendo parte aí do Ministério da Comunicação, o Alexandre também, o instrutor Alexandre, da mesma forma. Hoje, à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. Então, gente, a obra já começa, né, com o André Luiz já mergulhando aí, né, no tema mediunidade. Né? E esse terceiro capítulo nada mais é do que uma continuação aqui dos seus estudos junto ao Alexandre. Né? Então, a convite do próprio Alexandre, ele foi, né, fazer estudos, né, e observações sobre o desenvolvimento mediúnico. No instante indicado, comparecia ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores. Muito serviço de natureza espiritual. Essa parte aqui a gente viu, né, na segunda obra, né, Os Mensageiros, de forma bem detalhada, né, que o André Luiz trouxe, né, o trabalho, né, a quantidade de preparação e a intensidade dessa preparação, né, em um serviço de natureza espiritual, principalmente, né, estudos ou reuniões mediúnicas. Então, aqui ele está, de certa forma, aqui relembrando, né? Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras quando Alexandre acentuou. Então, o André Luiz estava ali admirado, né, e observando, né, e admirado com o socorro mediúnico via passes, né, da espiritualidade, né, os próprios espíritos utilizando do passe magnético para tratamento, né, dos próprios espíritos, né, como a gente viu, né, em nosso lar, né, o André Luiz ele já traz, né, essa realidade para a gente. E o Alexandre fala, por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Então, gente, né, Alexandre está trazendo aqui, né, o porquê, né, dessa intensidade de trabalho, de atendimento, de socorro às entidades sofredoras. Né? E o motivo está aqui. Né? A concentração maior, né, daquele local, né, desse local que eles estão em estudo, né, a concentração maior é nesse atendimento, porque, né, no plano dos encarnados, né, são raros os que dispõem com sinceridade ao aproveitamento, né, do que a espiritualidade né, traz, do que ela leva como permuta. E é uma realidade que, né, aqui é o tempo da obra, né, que é o ano aí de 1945, a obra, né, saiu, né, ela foi lançada nesse ano, né, e a história se passa, na verdade, a gente tem uma data, né, do livro Os Mensageiros,
mas até agora não teve, né, nenhum indício aqui de data, né, dessa obra. Né? Então, se ela saiu em 45 e os Mensageiros é ali mais ou menos em 1940, está aí nesse intervalo. Né? Mais ou menos nessa época, né, a realidade, né, das casas espíritas eram bem diferentes da realidade de hoje. Né? Hoje a gente vê um movimento maior, uma busca maior, né, um interesse maior. Né? A gente vê que aqui no Brasil, né, isso se intensificou e vem crescendo, né, conforme o planejado pela espiritualidade. Né? Mas nessa época era, né, a quantidade era muito menor. Né? Tanto que a grande maioria dos centros espíritas nasceram, né, como estudos nas residências, né, que foi tomando proporções maiores, e esse local passou, né, né, vários deles passaram, né, a se tornar realmente uma casa espírita. E, depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Nessa parte aqui não mudou muito não, né, gente? A gente continua ainda, né, continuamos ainda com um oceano de palavras e gotas de ação. Né? A gente teoriza muito mais do que age. Né? Essa realidade, infelizmente, ela não se alterou muito não. Tá? Claro que evoluiu, cresceu um pouco, né? Mas ainda a gente está muito aquém, a gente está com uma dívida enorme ainda no campo da aplicação. Né? A gente vem já protelando essa aplicação já há muito tempo, né? Pelo menos de um exemplo tão vívido, né, e o maior exemplo de todos, que é Jesus, né, a gente já vem protelando isso já há pelo menos há 2000 anos. Né? Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Então, até então, né, gente, o ambiente estava sendo descrito do plano espiritual, e naquele momento começaram, né, a chegar, né, os encarnados para a reunião. Então, essa frase aqui me chamou muita atenção do Alexandre, né? Essa transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior, né? Ela é lenta e difícil mesmo, né? Para a gente ter aqui uma escala breve aqui desse progresso, né? O princípio inteligente ele começa ali, né? A um auxílio, né, muito direto, né, da espiritualidade superior, ali nos 3 reinos básicos, né? E de repente a gente se encontra, né, aqui no reino nominal, né? Só que realmente para a gente, né, a gente está muito mais perto da nossa animalidade do que, né, da nossa divindade, né, que é o nosso desenvolvimento crístico, né, aquele desenvolvimento interno, né? A gente está muito mais perto da animalidade, temos características muito mais próximas da animalidade do que da espiritualidade superior. Né? E essa transição, realmente, ela é lenta e difícil. Né? Nas primeiras fases, ela obedece, né, a um tempo comum, né? Um tempo, né, aquele tempo ali que o princípio inteligente vai vivenciando e adquirindo ali todas as experiências nos reinos inferiores, mas quando a gente adquire a razão, né, aí já o nosso livre-arbítrio vai influenciar de forma muito direta. Né? Então vai depender muito, né, de como utilizamos o nosso livre-arbítrio para nós estarmos mais próximos, né, da divindade ou mais próximos, ou continuar, né, mais próximos ali, né, da animalidade ainda. Então, tá com a gente, né? Tá conosco, cabe a nós o acelerar, né, ou retardar esse processo.
mas geralmente né, como o Alexandre trouxe aqui, né, é muito lenta e difícil essa transição. E ele continua. Veremos hoje, exclamava o Senhor. Desculpe, gente, aí já né, os encarnados estavam chegando no recinto, né? Aí um dos encarnados que fala. Veremos hoje, exclamava o Senhor de espessos bigodes. Veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim, contudo, não passo das manifestações iniciais. Então aqui, gente, nesse trecho, a gente tem, né, a gente tem a atmosfera do plano encarnado. De repente, o senhor ali, de espessos bigodes, como descreveu André Luiz, né, ele coloca ali, né, uma frase em que dita muito bem a sintonia, a vibração, né? E todos ali, né, em conjunto nessa mesma sintonia, né? Veremos se temos boa sorte, né? Como se a mediunidade estivesse ligada, né, a um fator né, de sorte ou azar, né? E todos trazendo ali, né, o seu íntimo, né, o que eles traziam no íntimo de cada um, né? O rapaz falou, né, que estava desanimado, né, com o lápis na mão tentando, né, psicografia sem resultado algum. Um outro senhor também, né, comentando que a dificuldade, né, desencoraja, né, e de fato ela desencoraja mesmo, né, gente. Nunca foi dito, né, que a estrada, né, do nosso crescimento ia ser, né, o Jesus até colocou, né, a gente tinha estrada larga, né, a estrada larga das facilidades ou a estrada difícil, espinhosa, né, do autoaprimoramento. E realmente, né, essa estrada ela é difícil, né? Ela é difícil, mas ela é muito gratificante, né? E em terceiro ali uma senhora, né? Trazendo ali até um tom mais triste, né? Falando assim, parece que nada merecemos, né? Como se esse grupo aqui estivesse largado à própria sorte, né? E a gente está vendo, né? Interessante que a gente tenha a perspectiva do ponto de vista do plano espiritual, que é a narrativa do próprio André Luiz, e a gente tem, né, já a nossa perspectiva do plano encarnado, né? Quando a gente está lá na casa espírita, quando a gente tenta, quando a gente vivencia tudo o que esse diálogo aqui desse slide está nos trazendo, né? Então é interessante para a gente entender, né, que o Consolador prometido, quando Jesus, né, falou que ele viria estar conosco, né, e está, tanto de informação que a gente tem do funcionamento, gente, de tudo, né, de tudo sim, né, pelo menos aqui do suficiente, né, do que nos cabe aqui quanto à parte mediúnica. E outros temas também, né? A parte mediúnica é essa que a gente está estudando, né, no momento. E a gente vai ver o exemplo, né, desses irmãos aqui será estudado, né? O Alexandre vai trazer muitas informações aqui e a gente vai entender, né, o que de fato, né, acontece aqui nesse processo. Vamos lá entender?
a palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. Então, gente, a conversação continuou naquele mesmo tom, né? Passado ali algum tempo, né, chegaram, né, os outros integrantes e a sessão, né, de desenvolvimento mediúnico foi iniciada. Lembrando, né, gente, que para quem nunca participou, quem não teve contato, né, com uma sessão de desenvolvimento mediúnico, né, toda reunião mediúnica, todo candidato, né, a estar colocando o seu potencial mediúnico a serviço do Cristo, né, passa, né, por uma fase inicial de aprendizado, né, isso é normal. E como uma prática, né, como a nossa prática aqui, né, no plano encarnado, ela é colocar, né, na mesma classe ali, né, alunos em níveis, né, similares, o desenvolvimento mediúnico também a gente aplica também essa mesma técnica, né? Então são pessoas ali também, né, em desenvolvimento para que o grupo cresça junto, né? E é um grupo desse tipo aqui que está sendo estudado. O diretor proferiu tocante prece, o que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Nos 2 primeiros capítulos, pessoal, cheguei a mencionar, né, que a gente viria, né, seria visto para frente, né, referente ali àquela primeira reunião que teve, né, que era um dia diferente, né, desse terceiro capítulo, né? Foram também 18 pessoas, né? Mas não faz menção se eram as mesmas 18 pessoas, se era o mesmo grupo, né? Ali em que o psicógrafo, né, no primeiro capítulo, né, descrito ali um processo, né, da psicografia, né, os pormenores. No segundo capítulo ele fala, né, da glândula epífise. Então, ali nesses 2 primeiros capítulos, né, não se fala também se é a mesma casa espírita, né, não tem esse detalhe, né, o que coincide aqui entre os dois é o número, né, 18 pessoas também, né, pode ser que seja a mesma casa espírita com um grupo diferente, né, mas enfim, é só uma questão aqui para a gente entender o contexto, né, do ambiente aqui que está sendo estudado. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Outros tentam a mediunidade de incorporação, né? Ou psicofonia, né, gente? É mais comum essa nomenclatura atualmente. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam um progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Então, gente, o Alexandre já traz ali, né, já começa, né, a trazer um pouco da realidade, né, não só, né, desse grupo aqui em questão, né, em estudo, né, como do desenvolvimento da mediunidade em si, né. Nós imaginamos, né, que funciona dessa forma, né, temos a capacidade, temos esse potencial, né, e de repente a gente chega lá e o mecanismo da mediunidade, a comunicação mediúnica, né, ela acontece de forma automática, né?
e de forma automática ela acontecendo, né? E gradual esse progresso, né, acontecendo aí de forma automática dentro de um movimento do plano espiritual para o plano físico, né? E é bem o tom ali que eles estavam falando no início, né? Reclamando ali, né, da falta de sorte, né, da falta de estímulo, né? Esperando, né, essa realização, esse movimento do plano espiritual para o plano físico, né? E o Alexandre lembra muito bem que toda edificação da alma, porque a mediunidade ela é um potencial da alma, né, um potencial do espírito, e isso vai requerer de nós, né, uma disciplina, educação do ponto, educação espiritual, né, o esforço e perseverança. Essa perseverança, né, então, assim, são todos os quesitos anteriores de forma constante, contínua, né, ininterrupta. E essa confusão interessante dele colocar, né, confundir poderes psíquicos com funções fisiológicas, né? Porque as funções fisiológicas no nosso corpo, elas estão dentro do automatismo conquistado, né, dentro ali daqueles reinos anteriores que a gente viu na escala evolutiva. Né? Mas os poderes psíquicos, as forças psíquicas, elas requerem de nós um desenvolvimento. Por quê? Já não estamos ali com a razão, né? A gente já não tem livre-arbítrio, está 100% com a gente, né? Está 100% conosco. Então tem que partir de nós, né, todo esse procedimento aqui que o Alexandre está colocando. Vamos ver mais? Olha que legal. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Interessante que ele traz o termo mediunidade construtiva, né? Porque tem mediunidade destrutiva também, né? A mediunidade em si, ela é um potencial neutro, né? Nós escolhemos, né, sintonizar com qual faixa vibratória da espiritualidade, né? Pode ser, né, da espiritualidade elevada, né, para serviço, né, e colocar esse potencial, né, a serviço da seara do bem, ou pode ser também colocada, né, a serviço, né, do mal. Isso pode ser realizado, né, como a gente sabe que é realizado. Ele traz uma analogia bacana, né? Que é a luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. O amor cristão como pavio, igual eu coloquei até a figurinha ali para a gente ter uma, né, desenhar uma tela mental melhor. O pavio do amor cristão. O pavio, ele faz o quê? Ele vai acender a luz, né? E essa luz que vai iluminar. E essa chama do amor cristão, do amor exemplificado como Jesus trouxe, como ele, né, nos ensinou e como ele nos deu o exemplo desse amor, como ele nos amou, como ele nos ama como humanidade, né? Essa chama, né, essa chama é a luz, né, que orienta, que ilumina, né, que leva referência, que leva aconchego, calor. E a boa vontade, ela é o óleo, ela é o combustível dessa chama. Interessante, né? Porque sem a boa vontade, né,
Quem estudou, né, nos outros capítulos anteriores, né, na obra desde o início da série, a gente viu, gente, vimos e veremos muito ser falado, né, sobre a boa vontade. Né? Vimos ali, né, a vontade como no segundo capítulo da obra Pensamento e Vida, do Emmanuel, né? A vontade, ela é o leme, né? ela é o leme que dirige todo o nosso potencial para a direção que a gente aponta, né? E não basta ter a vontade, né? A gente tem que ter a boa vontade. E essa boa vontade será o combustível que irá manter, né, a luz do amor cristão acesa ali naquele pavio. Mas para isso a gente viu, né? O estudo, né? O esforço, a perseverança. E o Alexandre continua: sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos da sombra, de sombra. Então, sem a preparação necessária, gente. Preparar, né, uma preparação prévia, é uma preparação anterior. Então, para que desenvolvamos o nosso potencial mediúnico, para que a gente comece a colocar o potencial mediúnico a serviço, né, da mediunidade construtiva, é necessário de nós uma preparação prévia. Né? E o Espírito de Verdade trouxe, né, para a gente já o nosso dever de casa ali, né? Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Então, primeiro, antes de tudo, né, temos que procurar desenvolver a fraternidade e o amor cristão em nós, através da aplicação da caridade em sua mais ampla concepção. E instruí-vos, né, a segunda recomendação, a nossa instrução. Então, é necessário que façamos, né, um estudo, né, prévio. Então, a gente tem esses dois deveres antes de começar a dar início ao desenvolvimento do nosso potencial mediúnico. Desenvolver o amor e desenvolver o nosso conhecimento. Né? Porque sem essa preparação, e isso, gente, tem que continuar de forma constante. Né? Por isso que atuar com a mediunidade construtiva, como o Alexandre colocou aqui, é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil. Mas se a gente continuar e ter uma dinâmica ali de perseverança, os resultados são maravilhosos, porque a gente realiza algo que a gente não realizou em tanto tempo, nem tantas encarnações. Né? A gente acelera um processo que talvez seria muito mais lento, né? A transição que seria muito mais lenta da animalidade inferior para a espiritualidade superior. A gente tem a oportunidade de ouro de, pelo menos, né, intensificar esse processo em nós. Né? Mas vai requerer de nós o quê? Né? Uma abnegação, né? Vai requerer de nós abandonarmos, né, um pouco velhos hábitos, velhos costumes, né? Lutar de forma muito constante com as nossas velhas vicissitudes que carregamos. Né? Por isso que não é uma tarefa fácil. Né? Mas a gente precisa ficar perfeito antes de iniciar esse processo? Não, de forma alguma. Né? Isso aí não tem como. Né? Se fosse necessário, né, isso acontecer, né, dificilmente, né, teriam candidatos, aí existiriam médiuns. Né? O próprio trabalho é
o nosso aprimoramento. Né? Então, basta que tenhamos a boa vontade pura, né? A boa vontade sincera. Né? Esse é o requisito principal. Né? Se a gente tem isso de fato, né, somos já candidatos a trabalhar. E claro, né, gente, como o Alexandre está trazendo, essa preparação necessária. Porque se não for dessa forma, como ele colocou aqui, quase sempre será uma viagem nos círculos de sombra, né? Porque não tendo essa preparação necessária, né, a partir do conhecimento, do funcionamento e da nossa própria elevação do nosso padrão vibratório, né, dentro da tarefa da caridade, né, da oração e da vigilância, se não for dessa forma, estaremos totalmente vulneráveis, né, aos ciclos da sombra. E uma vez, né, com o canal mediúnico aberto, né, aí sim, né, o acesso aí dos irmãos da espiritualidade inferior a nós, né, ele será, né, um trânsito livre, né, porque a maioria de nós somos espíritos inferiores. Então, naturalmente, né, gente, eles vão se afinizar conosco. Né, naturalmente. Né? Então, como nós somos espíritos ainda imperfeitos, muito imperfeitos, né, necessário se faça que nós elevemos o nosso padrão vibratório ao máximo, que a gente tenha, né, essa boa vontade, né, e utilize dela de forma sincera, né, que a espiritualidade ela vai, né, tá, como a gente está vendo aqui, como veremos aqui, né, nessa sequência de obras, ela estará conosco, né, nos auxiliando sempre. Né, porque quase sempre, gente, isso é uma tônica muito recorrente. Né? A grande maioria das pessoas procuram, né, a educação mediúnica quando a mediunidade já está descontrolada. Né? Na própria casa ali do Tiago Maior e, né, em todas as casas espíritas, né, a busca dos irmãos ali para o tratamento espiritual, né, tem uma grande parte deles ali que tem a questão mediúnica como um problema de desequilíbrio da vida. Né, que chegam já numa situação difícil. Né, aí realiza o tratamento espiritual, passa por um processo ali, tem um reequilíbrio e, naturalmente, nessa a grande maioria de nós, né, a primeira coisa que a gente faz é voltar aos nossos velhos hábitos. Né? E o que vai acontecer? Né? Voltar o velho desequilíbrio também da mesma forma. Né? Raros, né, de nós que fazem esse caminho que não seja pela dor. Né? Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Começa ali, né, as descobertas e as experiências que vivenciam, né, nessa fase inicial, quando não há uma preparação prévia necessária, né? Só que acabam em ansiedades e dúvidas sem fim, com várias situações que sucedem, né, naturalmente depois. Ninguém pode trair a lei impunemente e, para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então é dessa forma, gente, como o Alexandre está trazendo, né? A lei divina ela é perfeita e imutável. Né? Então, né, se para nós, né, subirmos espiritualmente, né, para todos nós vai requerer, né, de nós um esforço de nós mesmos, um aprimoramento
nosso moral íntimo. Né? Sem isso não tem como ascendermos, né? Não tem jeito. Né? Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Aí, gente, ele já, depois dessa introdução, ele já passa, né, convida o André Luiz ali para o campo da observação. O bacana é que a gente vai junto, né? Vamos lá. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Provavelmente, né, gente, é o rapaz ali que estava falando, né? Há quanto tempo, né, tem o lápis em mão, né, e não vem nada, né? Provavelmente é esse mesmo rapaz. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Então, o instrutor, né, oferece um auxílio magnético para o André Luiz para a amplitude, né, da sua capacidade visual. Como a gente viu, né, acontecer aqui né, na obra anterior, os mensageiros, e aqui no primeiro capítulo também. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. Vocês lembram, gente, o Alexandre trazendo, né, as glândulas do nosso corpo como poderosas usinas de força, né, dentro ali do processo mediúnico? Né? Então, o André Luiz já está vendo ali que os núcleos glandulares do rapaz emitiam pálidas irradiações, né, fracas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente algo luminosa. Né, como no segundo capítulo a gente viu, né, a função da epífise e toda a sua influência dentro da mediunidade, e a consequência, né, o rapaz que psicografou, né, o André Luiz faz até uma descrição, né, a emissão luminosa, né, no segundo capítulo, a emissão luminosa era tão intensa que parecia uma flor de lótus, né, no seu entorno. Aqui já é o caso diferente, né, ela já está semelhava-se a uma semente algo luminosa, né, que tinha quase que algo ali de luminoso nela. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Aí o Alexandre, gente, já direciona ali, né, para um ponto grave, né, de desequilíbrio aqui do candidato a médium. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Então a gente viu, né, gente, todas as glândulas, né, nos capítulos anteriores, e no aparelho reprodutor da mesma forma, né, as glândulas também fazendo a sua função, né, das glândulas geradoras, né, fazendo as suas funções ali dentro do corpo físico e dentro do corpo perispiritual também, né, a gente viu essa análise dupla, né, que foi trazida, e ela emitindo fraquíssima luminosidade, como todas as outras glândulas, só que, né, por isso que o Alexandre, né, aconselhou ali, né, essa análise no aparelho. Só que ela parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, né, que apresentavam ali uma mobilidade espantosa. Começavam as movimentações sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Vamos lá entender?
tá aqui, gente. O aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Aqui no caso da análise era um rapaz. Então, o André Luiz descrevendo, olha, começavam as movimentações sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático. Então, começava aqui, né, na bexiga, essa colônia, né, de corpúsculos negros, né, e passava ali da bexiga todo o cordão urinário, né, passavam por todo o cordão urinário, ligando aqui, né, ao canal deferente, o cordão espermático, né, formando colônias compactas, vesículas seminais, né, tá aqui as vesículas seminais, apontando aqui, olha, as vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam contra as células sexuais aniquilando-as, desculpem. Então, né, começavam aqui, passavam por todas na vesícula seminal, na próstata, no canal até, né, o epidídimo aqui, nas glândulas, né, até chegar aqui nas células sexuais em si, né, onde são gerados ali os gametas, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Então, as mais fortes, né, as mais vigorosas, né, desses corpúsculos negros que ele visualizou, quando o André Luiz está descrevendo para a gente, as mais famintas, elas absorviam, né, os embriões ali, os espermatozoides, no epidídimo. Está aqui, gente, no epidídimo. Né, uma concentração muito grande, aniquilando, né, e danificando, né, os espermatozoides. Estava assombrado. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Então, André Luiz, gente, né, recebeu o influxo magnético do Alexandre, né, o Alexandre né, pediu para ele concentrar sua atenção ali no aparelho reprodutor do rapaz, do médium, e ele traz toda essa descrição, né, e ele ficou curioso, nunca tinha visto isso, né, ele pensa, né, seria alguma expressão, né, que ele não conhecia da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, né? Então, só o André Luiz pensar, né, sobre isso, explicou-me Alexandre sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. Chaldin, gente, foi um né, dos descobridores, né, da bactéria, né, da sífilis, né, e o espiroqueta por conta do formato, né, parece uma espiral, né, daí o porquê, né, desse nome, né, espiroqueta de Chaldin, por isso Chaldin está aqui em homenagem aqui ao descobridor, fazendo a referência, né, ao descobridor. Então não era a sífilis, né, e nem qualquer outra nova forma, né, de alguma doença que fosse suscetível de análise por bacteriologistas humanos.
são bacilos psíquicos das torturas sexuais produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Então, gente, o que o André Luiz estava observando eram bacilos psíquicos produzidos pela própria mente do médium, do candidato aqui a médium. E como que isso veio, né? Como que isso se formou ali no seu aparelho reprodutor? Sua sede febril de prazeres inferiores. Interessante, né, que a obra traz ali no segundo capítulo sobre a epífise toda uma descrição, né, sensacional ali da sua função, tanto que ela nos representa, e a gente refletiu ali acerca, né, da nossa vida sexual e como que ela influencia em nossa vida como um todo, inclusive em nossa mediunidade. E vem aqui o terceiro capítulo como um exemplo prático de um desequilíbrio exatamente nessa natureza. E o André Luiz descrevendo a consequência desse desequilíbrio. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas simplesmente. Então, gente, a nossa ciência aqui no mundo, a gente não tem acesso ainda, né, às questões detalhadas do plano espiritual, né? Observem que o próprio André Luiz necessita de um auxílio magnético do instrutor, que, né, possui ali uma força espiritual, né, mais elevada. O próprio André Luiz necessita de um auxílio magnético do instrutor para ele estar fazendo essa observação. Realmente, nós aqui, na ciência humana, a gente está muito aquém, né, de fazer qualquer tipo de análise, de alcance, né? Não temos alcance em cima né, desse universo microscópico do plano espiritual. Mal temos acesso ainda do ponto de vista científico, né, do plano espiritual. Então, por falta de terminologia para o André Luiz, porque ele desconhecia aquilo ali, né, o Alexandre ele sugere, né, vamos chamar então só de larvas, né? Tudo aquilo ali que você está vendo, larvas, né, para ser mais, para simplificar, né, o entendimento de todos. Têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. Então, gente, né, com a conduta de vida desse rapaz, ele não só traz, né, um desequilíbrio do ponto de vista orgânico, né, como ele traz, né, naturalmente um desequilíbrio do ponto de vista espiritual, né, e esse desequilíbrio faz com que o ambiente, né, específico ali do ponto de desequilíbrio dele, né, crie um ambiente favorável à proliferação dessas larvas, né, como o Alexandre sugeriu que chamássemos, né, e dentro desse ambiente essas larvas se desenvolvem e se reproduzem. Né. Então, além disso, né, ele naturalmente também tem a companhia daqueles irmãos que se afinizam com os mesmos gostos que ele tem. Né, juntando, né, essas questões, né, a questão dele próprio, do seu próprio desequilíbrio com, né, a potencialização, né, do desequilíbrio desses irmãos que frequentemente, né, estão ao seu lado, né, criam, né, em todos esses, né, esse ambiente.
pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida e, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. Então, gente, Alexandre, né, mais uma vez trazendo para a gente, né, belíssimos ensinamentos. Né? Corpo físico, então o nosso corpo físico é uma leve sombra do nosso corpo perispiritual, né? Que, por sua vez, né, o nosso corpo perispiritual é uma correspondência do nosso mundo mental e do nosso mundo sentimental. Então ele continua falando que esse irmão, né, não se capacitou com a prudência, né? Em matéria de sexo ele não tem um mínimo freio, né? E ele não percebeu que é o equilíbrio da própria vida, como vimos no 2º capítulo. Né? E quando recebe a advertência do plano espiritual, ele acha que aquela advertência ali é uma advertência de aspecto dogmático, referente apenas à fé. Né? A pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si, como se a espiritualidade, né, não fosse a própria existência em si. Então, o irmão, o que ele faz? Ele separa, né? Não, a vida física, né? E o sexo estando dentro de uma, né, das funções, de uma das várias funções, né, da vida física, das várias ocorrências da vida física, né? Ele tendo, né, um raciocínio de uma razão pura, ele separa, não, o que é espiritual, né? E o que é do plano físico é do plano físico. E as duas não têm ligação entre si. Isso o Alexandre trazendo para a gente. Né? E ele fala, esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. Então, gente, tudo no universo, né, origina-se do espírito. Né? A gente não viu lá na codificação, né, lá no início, no Livro dos Espíritos, né, que os 3 elementos constitutivos do universo não são, né, Deus, né, como criador de tudo, espírito e matéria. Se a matéria em si, a gente viu também lá na codificação, se a matéria em si, né, isolada do espírito, né, ela não é animada, né, se o que espiritualiza a matéria é o próprio espírito, então tudo que acontece na matéria tem como causa, como origem, o espírito. E a gente esquece muito disso, né? A gente vive com os 2 pés aqui na Terra, né? Esquecidos de que somos espíritos imortais fazendo uma jornada evolutiva rumo à perfeição. E tudo o que fazemos em nossa vida, tudo que a gente realiza, né, influencia, né, nas questões do espírito e, consequentemente, influencia na matéria. E ele fala, olha, o erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Né? Então, uma não está separada da outra. Né? Tudo que é psico e físico, né, pensamento e ação, né, física, deriva da influenciação espiritual. Tudo parte do espírito. Né? Tudo vai partir do espírito.
novos mundos de pensamento raiavam meu ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim no capítulo da patogenia em geral. Então, gente, o André Luiz, como médico que foi, né, na sua última encarnação, né, tendo essa vivência, essas explicações do Alexandre, né, já tudo que era ali uma incógnita, né, nos seus diagnósticos de médico ali no início do século XX, ele se amplia ali, o horizonte se amplia muito, né? Ele passa a entender, né? Mas, poxa, então o desequilíbrio espiritual é a origem dos desequilíbrios físicos, né? E isso na patogenia geral, isso em tudo, né? Não numa questão específica, né? Ele traz aqui como dentro da patogenia geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava a psicografia. Cenas que estudaremos, pessoal, na próxima semana, na sexta-feira. Acabou o nosso tempo, né? Ficamos aqui com a primeira parte, a primeira análise. Então, o médium, né, tentando o seu desenvolvimento mediúnico, né? E todos ali, né, naquele ambiente ali dos encarnados, né, com um certo desânimo, né, com a tarefa, e a espiritualidade trazendo para nós, né, a explicação, né, trazendo uma visão, né, ampla aqui dos dois planos, para a gente entender um pouco, né, a respeito aqui dessa tarefa tão bela, né, que é a mediunidade construtiva. Ok, pessoal? A gente continua aqui a partir desse ponto.